A paz do Senhor a todos vocês que estão ouvindo aqui o meu testemunho de namoro. Eu e o meu namorado, a gente se conhecia antes, porque eu conheci ele, porque eu saí da minha cidade e fui morar na cidade dele. A gente trabalhou no mesmo local juntos, só que lá eu respeitava ele e não tinha nenhum interesse nele, porque também eu tinha um relacionamento que essa pessoa foi junto comigo. Então tinha aquele interesse por ele, falava com ele normal, só que não deu muito certo. Aí eu tive que voltar para minha cidade, que eu moro hoje. E com o relacionamento que eu tinha, era um relacionamento de muita confusão, muita briga, onde eu já não queria mais estar com essa pessoa, que era muita briga, muita confusão. E eu só queria paz na minha vida, quando eu já não estava aguentando mais. Foi aonde a pessoa, que estava comigo, decidiu ir embora. Foi embora. E eu também deixei, não sofri porque essa pessoa foi embora. Deixei. Daí então eu comecei a conversar com meu namorado, explicando para ele que eu tinha me separado, que não deu certo. E aí a gente começou a conversar. E a gente um dia marcou para se ver. E aí a gente se viu, a gente começou a namorar. Porque ele falou que ele me admirava muito, que desde o tempo que a gente trabalhou junto, que ele sentia uma atração por mim. E aí acabou que a gente começou a namorar. Só por eu estar muito envolvida já com ele, e ele por mim, a gente estava super alegre, sabe? A gente resolveu, contar para as pessoas. E foi aí onde a pessoa que morava comigo ficou sabendo que eu estava namorando. Ai, meus irmãos, foi muita luta. Depois disso foi muita luta. E eu mais o meu namorado, a gente lutando para ficar junto. E a pessoa que morava comigo, que já tinha saído, já tinha algum tempo já tinha saído da minha casa. Aí começou a perturbar o meu namorado, fazendo fake, mandando mensagem, dizendo que ia tirar a vida do meu namorado. E eu e meu namorado, a gente sofria muito junto por conta disso. Só que meu namorado morava em uma cidade e eu moro onde eu moro hoje. E pra gente se ver, a gente tinha que marcar o dia, a hora, porque nem sempre a gente poderia se ver. Às vezes a gente ficava 2, 3 meses, 4 meses sem se ver, mais por telefone. Mesmo assim, o meu amor por ele era a mesma coisa até hoje. E aí, então, a gente sofreu muito junto, ficou 1 ano e alguns meses nesse sofrimento. Aí ele não aguentou mais, o meu namorado não aguentou mais de tanta ameaça, tanta coisa. Aí, ele falou, Elis, a gente vai ter que terminar, a gente vai ter que viver a nossa vida, eu quero seguir a minha vida. Foi onde eu entrei em desespero. Eu não acreditava. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou viver sem ele? Sem o meu amor? Quando eu chegar em casa, eu vou ficar falando com quem no WhatsApp? Porque é a pessoa que eu amo. E aí, então, meus irmãos, foi muito sofrimento quando ele terminou comigo. E eu não frequentava igreja, nada, sabe? Só na força dos meus braços, lutando. E aí, quando meu namorado terminou mesmo comigo, que eu vi que ele terminou mesmo, que ele me bloqueou em todas as redes sociais, trocou de número, e eu fiquei em desespero, comecei a ir para a igreja, comecei a lutar. E eu entrei, o primeiro canal que eu conheci de restauração, não sei nem como foi o canal do Guapo. E aí eu vi os testemunhos, eu digo, meu Deus, só o Senhor pode fazer. Comecei a orar, comecei a jejuar,
fiz a campanha no grupo do Guapo, esse ano não terminará como começou. Aí depois eu conheci o canal do Walter. Aí eu comecei a orar, a jejuar, comecei a ir para a igreja. E isso mesmo sem ver nada. Mas eu dizia, só Deus pode fazer, Senhor, só o Senhor pode. Aí quando foi em dezembro do ano passado, depois de 2 meses que ele tinha terminado comigo, aí pela rede social, pelo Instagram que eu seguia ele, mas ele já não me seguia mais. Aí eu mandei uma mensagem para ele, mas foi uma mensagem, meus irmãos, assim, essas mensagens já escritas, não lembro nem o que foi. Aí foi onde ele respondeu, perguntou como eu estava, se eu já tinha namorado, e fez umas perguntas assim. Aí eu falei a ele que não. E aí eu perguntei se ele tinha alguém, ele falou que não. Aí falou que sentia saudade de mim, que ainda tinha uma foto nossa que ele não conseguia apagar. E eu fiquei feliz com isso, meus irmãos, mas sabe, quando você tá feliz ao mesmo tempo, você tá assim, sabe, meus irmãos. E a gente começou a conversar. Aí eu perguntei porque ele trocou de número, aí ele falou que não aguentava mais de tanta ameaça da pessoa que convivia comigo. Aí ele passou o número dele para mim, a gente começou a conversar no WhatsApp, marcamos para se ver. Aí depois, minha irmã, eu fiquei muito feliz quando ele marcou para me ver. Aí eu digo, meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado, agradeci a Deus. Só, minha irmã, que veio, né? Ele me disse que estava conhecendo outra pessoa e que a gente não ia dar mais certo, que era para seguir a nossa vida e que não ia dar certo mais, que ele queria seguir, que ele queria ser feliz. E falou um monte de coisa. Eu comecei a chorar, chorar, chorar. Isso foi em dezembro do ano passado. Quando foi em janeiro, meus irmãos, sim, em dezembro, aí a virada do ano, eu passei na igreja. Não, antes da virada eu tava na igreja. Aí depois eu vim pra casa, passei a virada de ano sozinha na minha casa, chorando, chorando. E pensando nele, Senhor, eu não quero viver assim, desse jeito, sabe? E aí, meus irmãos, passou ano novo. Aí, no outro dia, eu, sabe, assim, com o coração assim, meio triste. Fiquei aqui em casa sozinha. Aí, em janeiro mesmo, a gente marcou para se ver. E aí a gente foi e se viu. Passamos um final de semana junto, na maior felicidade, como se normal, como a gente se via antes. Aí quando ele chegou em casa, ele falou para mim que a gente não tinha voltado, e que era pra gente seguir, que ele já não aguentava mais de tanta coisa, de tanta perseguição, de ser ameaçado, meus irmãos. Aí eu fiquei muito triste, meus irmãos. E aí eu tentei, né, deixar ele ir, mas eu não conseguia deixar ir. Sempre me ficava mandando mensagem. Ele respondia quando queria, todo frio, e às vezes só me repudiando, falando coisas que eu não queria ouvir. Eu digo, meu Deus, eu não mereço isso, Senhor. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que muitas vezes a gente desiste das coisas por conta disso, dos repúdios. A gente fica achando que Deus não vai fazer por conta disso. Não, meus irmãos. Deus faz, Deus muda o pensamento. E aí eu falava aí na casa dele, onde ele mora, pra gente se ver. E ele falava que não queria lá na casa dele mais, sabe? Aí eu ficava muito triste. Eu falei pra ele, olha, eu não vou tocar mais no assunto.
da gente voltar, não vou fazer mais isso. E aí, então, meus irmãos, eu não falava mais com ele, eu não dizia, tá bom. Comecei a deixar aí. Entrei em vários grupos, orava, jejuava e não falava com ele assim, só de quando eu sentia muita saudade assim, eu falava. Mas eu tentava deixar ir. E teve um momento que eu disse, ó, não vai ser o jeito eu deixar aí, porque entregar na mão de Deus. E deixei tudo na mão de Deus. Tudo, ó Senhor, eu confio em Ti, Pai. Deixei tudo na mão de Deus. Aí meu pai caiu doente. Meu pai ficou 2 meses no hospital. E aí eu não sentia nem mais vontade de orar por meu namoro, sabe? Deixei tudo na mão de Deus. E fui e aí, cuidar do meu pai, junto com minhas irmãs. Deixei tudo na mão de Deus. E orava pro meu pai ficar bom, orava por minha família. Ai, meus irmãos, foi, sabe, uma luta com meu pai. E meu pai foi parar na UTI 2 vezes. E aí foi muita luta, muita coisa. E minhas irmãs tudo em desespero, sabe? E aí, meus irmãos, eu no hospital com meu pai. Aí ele perguntou, falou boa noite. Aí eu, boa noite, tá onde? Eu falei, tô no hospital com meu pai. E aí isso aí, meus irmãos, não tinha nem mais, não tava nem mais orando mais pela restauração, porque já tava tudo na mão de Deus. Eu confiei no Senhor, que só o Senhor poderia fazer. E aí a gente ligou, eu liguei pra ele, a gente começou a conversar. E ele falando que tinha perdido um parente que morreu de Covid. Aí começou a conversar, marcando, falando que dia a gente ia se ver, que era pra eu ir na casa dele. E falou um monte de coisa. O dia que eu quisesse ir na casa dele, eu poderia ir. Ai, meu irmão ficou muito emocionada, porque foi assim, uma coisa assim que eu não o agir de Deus é tão lindo, tão lindo, tão lindo. Aí ele disse que ele queria muito me ver e falando um monte de coisa. A gente ficou alguns minutos conversando. Aí depois tive que desligar porque o meu pai tava bem mal. Aí eu tive que voltar pra junto do meu pai. Fiquei a noite toda lá com meu pai. Aí, meus irmãos, fui na casa dele, a gente marcou, mesmo com meu pai no hospital. Aí a gente marcou, eu fui na casa dele. E aí a gente ficou. Eu passei um final de semana na casa dele. E aí eu fiquei assim achando que a gente não tinha voltado, não sei. Aí daí então a gente começou a conversamos, né? Quase todos os dias. E eu creio, meus irmãos, que Deus restaurou meu namoro. Eu creio muito nisso. Eu creio muito que coisas boas Deus vai fazer em minha vida. E foi muita coisa, assim, sabe? Que Deus me mostrou. E esse deserto, assim, me fez uma pessoa diferente. Eu agradeço a Deus por tudo que Deus fez na minha vida, meus irmãos. E eu consegui comprar um terreno, sabe? Eu já tenho a minha casa, consegui comprar meu terreno, meu pai já tá em casa. Então, assim, Deus me mostrou que só Ele pode fazer. E quando a gente entrega tudo na mão de Deus, que a gente confia e a gente acredita em Deus, o milagre acontece. A pessoa que seguia o meu namoro pra não dar certo, jogou praga, fez de tudo. Eu fui seguida na rua por essa pessoa que morava comigo, dizendo que a gente não ia dar certo, que eu e meu namorado a gente não ia dar certo, que ele não ia deixar. Essa pessoa sumiu, a gente não vê mais essa pessoa. E eu creio que o milagre de Deus já fez em minha vida. E o inimigo que tentou tirar o meu namorado de mim já foi caído por terra.
porque o que Deus tem para mim é grande, é grande. E eu creio, meus irmãos, que meu namoro já está restaurado. Em breve eu vou dar o meu testemunho melhor para vocês. Quero pedir desculpa a vocês por não sair meu testemunho não sair do jeito que eu queria que saísse. Mas em breve eu vou gravar meu testemunho completo para vocês.